Aqui eu fiz uma pequena seleção de livros para uso na educação. E nos Estados Unidos é muito comum esse senso de comunidade, onde os professores compartilham aquilo que fazem em sala de aula, seja gratuitamente através do iBooks ou comunidades do tipo Teachers Pay Teachers. Nós também temos algumas joias aqui em português, tá? Para começar, eu queria falar sobre o Sustainable 3D Printing, que fala sobre a importância da reciclagem. Nesse livro, muito bonito e bem ilustrado, nós vemos a abertura falando sobre como a impressão 3D explodiu em 2009 e traz uma estimativa, com link para a fonte, né, de 5 milhões de impressoras 3D foram vendidas em 2017 apenas. E que provavelmente um crescimento de mais 2 milhões de impressoras 3D estava previsto para 2018, ou seja, nós estamos falando aí de 7 milhões de impressoras 3D no mundo. Acompanhando isso, nós vemos que nós temos uma estimativa de que o filamento por ano consumido é de ao redor de 15 milhões de quilos de plástico, ou 2 vezes a Torre Eiffel em peso. Nós estamos falando então de 1.150.000 puxadas de descarga. Se nós considerarmos que cada quilo é 1 litro, nós estamos falando então de 1.150.000 puxos de descarga. Todo esse plástico vai ter um impacto no mundo, é evidente. Ele traz algumas estatísticas muito interessantes, do tipo quanto que é a reciclagem das escolas, nunca ganha distritalmente. Ocasionalmente no uso em casa, mas repropósito não é reciclagem, é reusar uma peça quebrada. E finalmente, quando a gente fala de reciclagem, né, nós temos uma estatística que ela dá alguma esperança. Às vezes o material é destinado para reciclagem. Ainda fala do material do rolo, né, o uso de materiais sem rolos para diminuir o impacto e o peso do material. Hoje nós temos a VM3D, por exemplo, que tem uma campanha de recompra dos rolos antigos que eles venderam. Quando eu vou aqui para impressoras 3D na sala de aula, nós temos uma coletânea de ideias em sala de aula que é maravilhoso. Né? Ele começa falando do vaso, tudo tem galeria de imagens ou vídeos. Aqui nós temos modele o seu estado, o estado onde você vive. Fazer cortadores de biscoitos, uma ideia muito legal, que o Elon inclusive mostrou no canal dele. Placas com nome. Fazer elevações usando mapas de GPS para fazer terrenos. Olha que legal isso daqui. Criando formas geométricas. Aqui nós temos um poliedron. Criando mídias de artes mixas, usando impressão 3D, argila, papéis, decorações em colagem, pintura. Marcadores para argila, para fazer peças que tenham texturizar a argila para fazer vasos, fazer assinaturas. E aqui as ferramentas usadas, né? Como você gerar um terreno por impressão 3D, como você modelar seus cortadores de biscoito, como modelar seus vasos, o Tinkercad, que vai aparecer sempre em todo livro educacional. Um outro livro que eu gosto muito é esse depoimento de 1 ano com impressoras 3D. Todos têm o nome dos autores, tá? Eu não vou lembrar de todos. Aqui fala um pouco do processo do design thinking, né? O que é a ideação, o rascunho, o projeto, o protótipo, a fabricação, o teste e o retorno para a ideação se o projeto não deu certo. Os projetos, então, esse daqui é um projeto genial, que é fazer um board game onde as crianças criam o jogo, criam as regras, criam os personagens, os cards, elas criam tudo. E nós temos ideias aqui que são fantásticas. E todos estes livros que eu estou mostrando aqui são grátis. Fazer uma corrida com carrinhos impulsionados por elástico. E aqui vem alguns conselhos do tipo, não tente usar a impressão 3D para tudo. Sabe aquela lógica de, para quem só tem martelo, todo problema é um prego? Aqui ela fala que ela leva 15 minutos para imprimir cada rodinha, ou conjunto de rodinhas, contra 10 minutos para fazer 40 rodinhas numa cortadora a laser ou numa router. Então não vale a pena tentar fazer tudo por impressão 3D. E é legal que a gente vai vendo esses conselhos de professores que realizaram o projeto em sala de aula, né? Que tiveram essa visão. A aula aqui ela conclui onde os alunos vão fazer o projeto estilo Hot Wheels. Eles vão ter que desenhar os carrinhos. Deixa eu abrir a galeria que ficou bem legal. Fazer o croquis do carrinho, fazer o carrinho no Tinkercad. Enquanto as impressoras trabalham, eles podem validar as ideias usando recorte e cola quente. E uma vez que os carrinhos estão concluídos, eles são impressos. Aqui é a questão da cortadora laser.
Aqui nós temos mais algumas imagens. E daí, depois que os carrinhos estão prontos, eles não apenas fazem os carrinhos, mas vão fazer a embalagem. Ah, e vão fazer os testes. Olha que legal esse teste. Será que o carrinho foi bem? Destruiu a câmera, né? Matou o cameraman. Então os alunos aqui estão usando vários conceitos de forma prática, né? Eles estão aplicando em sala de aula, estão entendendo a aerodinâmica, atrito, atrito estático, atrito dinâmico, como funciona a relação peso-potência. Mas eles também vão fazer a embalagem do carrinho, eles têm que fazer também o design desse carrinho. E aqui tem as ferramentas usadas. É legal porque todos os professores compartilham as ferramentas que utilizaram, os processos que utilizaram, para compartilhar para outros professores poderem criar também esses projetos. Então nós vimos aqui, bem rapidamente, 3 livros em inglês, a impressão 3D sustentável, iniciando com a impressão 3D na sala de aula, e um depoimento de 1 ano com a impressão 3D feita por professores do ensino primário. Para mostrar um livro que eu já mostrei no meu webinar, a atividade. Então esse livro do Scratch, ele ensina como usar o Pionk para o iPad, ou Scratch Junior, que não existia na época do livro, para criar uma atividade em plano de aula. Essa aula é do Marcelo Stavale Molina, e ele fez um trabalho brilhante com o livro, porque o livro ele ficou lindo, ficou interativo, tem vídeo no lugar certo, ele conta a história, né, da linguagem de programação utilizada, e ele vai ilustrando tudo com com vídeos maravilhosos, né? Esse daqui é exatamente o vídeo que nós vimos no meu webinar recente, feito com a Alessandra e com a Valéria. E aqui ele vai falar então um pouco da história do Brasil, a ferramenta utilizada e um tutorial para construir essa aula em sala de aula. Como modelar, preparando as lições, como as atividades para os alunos, que apps baixar. Ah, já tinha Scratch Junior sim, ó, tá aqui. Entendendo o Scratch, ele ensina o professor como são os blocos. Os alunos vão entender em 10 minutos, né? Vão saber mais do que a gente rapidamente. Mas é muito bacana ver essa ferramenta tão bem descrita num livro que é gratuito, criando aprendizagem significativa com apresentações interativas e jogos. Scratch, One Best Thing. Então eu encerro o nosso curto vídeo de hoje falando desses 4 livros. E um aviso que eu vou publicar, acabei de baixar aqui o iBook Authors, para que eu possa publicar também de graça para vocês esse daqui, que é o livro criado com apoio e patrocínio de diversas pessoas da Alcateia. Eu espero que vocês apreciem esse material com a gente, tá bom? Obrigado e até a próxima.